plural. Substantivo masculino. Classe gramatical que expressa a quantidade, mais de um. Mais de um. Emprega-se vocábulos que são variáveis. Artigos, adjetivos, pronomes, verbos e substantivos. Opondo-se geralmente ao singular, o único. Plurais, o próprio plural. Neste mês, o podcast Pais Pretos vai falar sobre as paternidades plurais, que por suas singularidades se mantêm reconhecidamente anônimas. Sejam bem-vindos. Se vocês entenderem como uma situação problemática, sabe, quando a gente vem e vai até vocês, vai ficar complicado, porque na verdade é só um chamamento, cara. Porque é pesado lidar com isso aqui sozinho, sabe? E com tanta gente machucada, né? Porque você vai conversar com as pessoas pretas com deficiência, a maioria delas são pessoas muito violentadas, cara. Muito machucadas, sabe? Que carregam muitos estigmas, muitas dores ainda, sabe? Por visitar e resolver. E aí a gente está nesse movimento de tocar o coletivo e aí a gente para, sabe? O coletivo, porque a gente precisa cuidar da casa, né, velho? Primeiro. E assim, acho que eu não sei se você se depara com situações como essa, de você, tipo, às vezes ir contestar alguém e falar assim, velho, vocês não botaram... Pô, é chato a gente ter que ficar falando assim, tem que lembrar de alguém com deficiência e tal, e vocês não botaram, e a pessoa assim, era só ter falado. Aí tu, porra, era só ter falado, mas também, tipo, por que vocês também não fizeram essa abordagem já intencional, tá ligado? E ver também que perdeu a chance, né? Tipo assim, pô, se era só ter falado, onde que faltou essa abertura para eu só ter falado, né? Isso de repente a minha deficiência impede que eu fale. Então, como é que é? Porque tudo que Zig fala merece, assim, muita reflexão. Acho que vale um episódio, porque são palavras necessárias e que faltam na nossa convivência. Como diz Salvador, só ideia cheque só. Só ideia cheque. E aí, Zig, então assim, aproveita, já se apresenta e, inclusive, para mim, eu não sei, por exemplo, se você adquiriu essa deficiência, você sempre... Como que foi? Conta um pouco da sua história, assim, já pra gente entrar, porque aí essa dúvida me veio, que não tá nem no roteiro, justamente por conta da mãe, dessa história que você tava contando da mãe desse menino aí, que ela soube que do filho dela possuía X deficiência e ela não soube como lidar. Eu queria saber de você, como que foi isso, se foi, como foi esse processo. Salve pessoas, salve coletivo Pais Pretos presentes, podcast incrível, os irmãos aqui presentes maravilhosos, uma honra, sempre um prazer, sabe, estar com vocês, é incrível, todos os nossos encontros são sempre muito engrandecedores e reflexivos, né? Eu sou Marcelo Zig, eu sou um homem negro, de pele retinta, de cabelos dreads abaixo dos ombros, de barba e bigode. Estou usando uma camisa vermelha com a frase escrita em branco, golpe só de capoeira, e sou uma pessoa com deficiência. Eu tenho 47 anos e vivo e me realizo através de uma cadeira de rodas, né, tendo uma cadeira de rodas como parceira há 26, porque aos 21 anos de idade eu me acidentei, fruto de um mergulho em águas rasas. Eu lesionei a medula, na altura da cervical, do pescoço. A medula, para quem não conhece, é como se fosse o cabo, né? O fio de um carregador de telefone, né? Ele passa por dentro de toda a coluna vertebral e é responsável pelo trânsito das informações, pela comunicação entre o corpo e o cérebro, né? No que tange a motricidade e a sensibilidade do corpo.
qualquer impacto que você tenha nessa medula, você pode ter esse comprometimento de forma temporária ou definitiva. E aos 21 anos, eu mergulhei de uma ponte nas águas de um rio, aqui na Bahia, de onde eu falo, e me acidentei e fiquei tetraplégico. A princípio eu perdi todos os movimentos e sensibilidade do pescoço para baixo, e com o passar do tempo, um desinchaço do hematoma, do local machucado, e fisioterapia, né, e anos, né, nesse processo, eu acabei recuperando alguns movimentos, sensibilidade. E aí eu comecei começar a me relacionar com essa, né, com a insegurança, né, desse novo movimento na minha vida, e a partir também, principalmente, da percepção das pessoas sobre a minha recuperação total ou não. Como isso impactava na vida delas e refletia diretamente na minha. E aí, quando no meado de 95, no segundo semestre de 95, vem a notícia de que a minha namorada, enfim, está grávida. E aí eu fiquei num lugar totalmente complicadíssimo, porque eu ainda estava tentando entender o momento, a situação, sabe? Eu tinha acabado de sair do SARA, estava com viagem programada para ACD em São Paulo, para continuar tratamento. E aí chega um momento incrível, né, velho? Que muitas pessoas aguardam com a maior, sabe, velho, ansiedade, né, por um resultado positivo, assim, um filho. E eu ficava num mix, sabe, de alegria extrema, porque simbolizava, para além de um desejo da questão da paternidade, mas também simbolizava um traço de recuperação do meu acidente, né, do meu processo de fisioterapia e tudo mais, mas ao mesmo tempo ficava aquela tensão, sabe, do tipo, será que eu vou conseguir? E as pessoas já começaram a destilar, sabe, velho, destilar enfim, o seu capacitismo, o seu preconceito com a pessoa com deficiência, e começavam a direcionar para mim: você não vai ter condições de ser um bom pai, você não vai ser um bom pai. E começaram a questionar a minha paternidade, inclusive, se de fato o meu filho era o meu filho, sabe? Se de repente eu não estava sendo enganado. Então, muitas situações, isso foi só o início, viu, da minha relação com a deficiência e o capacitismo. E Zig, você acha que foi aí que você sentiu de frente mesmo, assim, o capacitismo? Porque, por exemplo, até um determinado momento, havia, obviamente, uma preocupação com a sua saúde, a sua recuperação e tudo mais, e talvez não se perceba, ou até não tenha tido o capacitismo, mas e sim a preocupação, né, ali genuína e tudo mais, porque você está quase que 100% debilitado, e aí, de repente, aí você vai voltando, e na hora que eu acho que, talvez, não sei, na minha ignorância aqui, o capacitismo se mostra na hora que a pessoa com deficiência faz alguma coisa que eu, por pressuposto, já acredito que não é capaz de fazer. Você acha que foi nesse momento que você sentiu a primeira vez e falou, caramba? Perfeito sua análise, é justamente isso. Porque o impacto, sabe, na referência das pessoas mas ele é uma pessoa com deficiência, como que ele vai ser pai? Esse filho não é dele. E se porventura vier a ser dele, ele não vai conseguir ser pai. Que dirá um bom pai? Ele não vai nem conseguir ser pai, que dirá um bom pai. Então o capacitismo nessa hora ele me atropelou como um rolo compressor, mas eu não compreendia ainda o que era capacitismo. Eu ainda estava compreendendo o que eu estava vivendo. E ademais, eu vivi esses primeiros 21 anos como uma pessoa sem deficiência, me relacionando com as pessoas com deficiência de forma capacitista. Sim. Porque o capacitismo é uma questão estrutural.
É por isso que a gente sempre conversa com as pessoas, que não se sintam constrangidas quando a gente traz a reflexão sobre o capacitismo, sobre comportamentos que você possa se identificar, que você já tenha cometido, porque, na verdade, a gente está falando de uma estrutura que já está aí estabelecida antes mesmo de nascermos. A gente entende essas relações de preconceito de forma normatizada, sabe? Naturalizada. Essas violências, elas são. E quando chegou para mim, o primeiro impacto, de fato, foi esse da paternidade, ou seja, um momento sublime, um momento de pura alegria, que sofreu essa ranhura do capacitismo, sabe? E que me acompanhou um tempo no exercício, sabe? Na elaboração, na construção da minha relação com meu filho, da paternidade, sabe? Porque era o tempo todo essa sombra do capacitismo, sabe? E eu, como vivi os primeiros 21 anos enquanto uma pessoa sem deficiência, quando foi dito para mim que eu não era capaz, eu absorvi, porque eu já tinha essa leitura nos meus primeiros 21 anos de que a pessoa com deficiência não era capaz. Não era capaz. E aí, quando foi dito, lembra que você também acreditava que a pessoa com deficiência não era capaz? Pois então, agora você é uma pessoa com deficiência, logo você não é mais capaz. Sim. E aí eu vivi esse dilema tão pesado que chegou ao ponto de eu ter que buscar uma resposta, inclusive, para a sociedade, ou seja, uma recuperação total da minha lesão, que eu tivesse, sabe, todos os meus movimentos resgatados, minha sensibilidade, para que eu me voltasse a ser uma pessoa dentro de um padrão, né, normativo, pelo menos de compreensão, né, física, de capacidade, de competência, e aí fui para São Paulo, velho. Meu filho nasceu e eu não estava presente porque eu estava lá tentando me curar da minha deficiência, me livrar da minha deficiência, para poder viver a minha paternidade, porque eu já não estava aceitando, né, que eu poderia viver a minha paternidade se não fosse fora de uma cadeira de rodas. Dentro de uma cadeira de rodas eu não conseguiria. Então foi esse nível de atravessamento que vivi num momento tão bacana que foi a chegada do meu filho. Sim, é mágico, ainda mais, né? Quando você tem a intenção de que seja mágico, né? E aí a paternidade já começa de um jeito minimamente tenso, né? Para você, por tudo que você estava vivendo, mas, né, ali o bônus, o acréscimo das pessoas já te colocando, normalizando uma possível... você não vai ser um bom pai mesmo, porque você é deficiente, então... Tipo, tudo bem se você não for. Eu acho que é mais ou menos assim o recado que se recebe, né? Se você não for um bom pai também, tá tudo certo, porque, pô... Tá tudo bem. Tá tudo Exatamente. Bem. Tem esse outro traço, né? Do capacitismo, assim, né? Que, ora, ele conseguiu ser pai apesar da deficiência. Então, já tá no lucro. Se for preciso, a gente vai ser o pai do filho dele. A gente vai educar o filho dele por ele, porque ele já conseguiu um grande milagre, uma grande proeza em se tornar pai sendo uma pessoa com deficiência, se tornar pai apesar da deficiência, né? Então, o capacitismo, ele atravessa por vários vieses e de forma simultânea, e de pessoas que são muito íntimas suas, muito próximas, que não querem te violentar e que nem têm referência de que estão te violentando. Na verdade, o sentimento delas é que elas estão te amando.
que elas estão te acolhendo, que elas estão zelando por você, cuidando do momento, sabe? Tentando te defender de maiores problemas, e na verdade ela tá te sufocando, ela tá te enterrando, ela tá te, sabe, detonando sem perceber, e como um gesto de amor, né? Como se fosse um gesto de amor. E é por isso que é muito difícil lidar com o capacitismo, por ele ser uma questão estrutural, porque ele vai vir, não é de uma pessoa que você conheceu hoje, ou de uma pessoa que você teve uma inimizade, não, ela vai vir de parente seu, ela vai vir de relacionamentos afetivos seu, ela vai vir do seu dia a dia, sabe, a todo instante, de pessoas que até você mesmo não compreende como violência. Você sente um incômodo, mas você não identifica, sabe? Não está explícito para você. Só depois, com o tempo, com vivência, com estudo, sabe? Com troca com outras pessoas com deficiência, com outras pessoas que já se relacionaram com pessoas com deficiência, outras pessoas sem deficiência, no caso, outras famílias, que aí você vai identificando, então isso quer dizer isso? Então esse movimento aqui, então, não é tão interessante, né? Então, ao invés de estar acolhendo, na verdade está expondo, está diminuindo, sabe? Está detonando a autoestima da pessoa, porque você pensa, você vive numa sociedade onde o capitalismo é o sistema, né? A produtividade é a grande moeda, sabe, de troca. O que você é capaz de produzir? Qual é a sua entrega para você ter um retorno a partir disso? Se ele vai ser de acordo com a sua entrega, essa é outra pauta, é outra discussão. Mas você precisa entregar alguma coisa para ter algo em troca. Mas isso é um universo que compete às pessoas sem deficiência. Porque as pessoas com deficiência, elas já foram chamadas de inválidas. Sabe? Então você imagina uma pessoa que é inválida. Qual é a serventia dessa pessoa, se não, através do capacitismo, promover uma passagem para as pessoas sem deficiência conseguirem seu terreno no céu através de uma ajuda, uma assistência que ela presta a essa pessoa com deficiência. Então, se a gente vive numa sociedade onde se preconiza, né, onde se privilegia a questão da produtividade, e a pessoa com deficiência é uma pessoa que não é capaz, e daí é da onde vem o termo capacitismo, né, que são pessoas que não são capazes, imagine como é que é lidar com essa situação, sendo uma pessoa preta, como eu sou, que você começa a refletir e faz, nossa, quer dizer então que nem mesmo para ser escravizado o meu corpo tem uma percepção, tem uma existência, uma visibilidade, porque não se espera produtividade alguma daquele corpo, né? E aí a gente começou a entender e trabalhar essas questões, primeiro dentro do universo da pessoa com deficiência, e depois a gente foi ampliando e trabalhando as interseccionalidades. E tanto que isso daí acaba invisibilizando as pessoas com deficiências, tanto que a gente vê pouquíssimas pessoas com deficiência na rua, no transporte público, no trabalho. A gente vê poucas pessoas assim, e quando vê, a gente fica sem jeito, né, justamente por enxergar, né, tudo que a gente carrega já de ideias de não, vou ser assim, eu vou ser extremamente, não vou nem dialogar, não vou, se você não tiver em algum momento ali que não está conseguindo, que as ideias não se encontram, você, não, eu nem vou falar contra essa pessoa, debater a ideia com ela, porque coitada. Acho que é esse o sentimento que a gente tem como sociedade, assim, né? E a gente acaba, e aí as pessoas com deficiência têm que lidar com isso daí, e vem, no seu caso, a paternidade que já é um momento de uma descoberta, é um mundo que se abre, a responsabilidade, todas essas coisinhas que vão se somando na sua nova percepção de vida ali, que você tem que se encontrar,
como Zig, se encontrar como Zig pai, até que vem seu filho, e como que você, por qual caminho você decidiu tomar essa sua paternidade? Por onde, quais foram, assim, as portas que você falaram assim, olha, eu vou por aqui, vou por ali, e desta forma vou me fazer um pai presente, um pai que esse garoto precisa? Um processo muito doloroso, meu irmão, sendo honesto e aberto como deve ser para tratar dessa questão, né? Foi um processo muito doloroso, sabe? Essa desconstrução do capacitismo, sabe? Dentro da minha relação com ele, que foi interposta pela sociedade, sabe? Porque, lógico que eu já tinha uma fragilidade, né? Estava ali, era recém o meu acidente, eu tinha a fragilidade de uma pessoa sem deficiência que do nada se percebe com uma deficiência num lugar que ela sabe que é de um desprestígio social. E que ela acredita que, de fato, agora ela não vai poder realmente realizar nada. E aí, de repente, surge um filho. E aí você faz, nossa, e agora? Como é que a gente resolve isso? Não tem manual, né? Não sei se hoje já construíram o manual, mas na minha época não tinha manual, era experiência, erro, acerto, sabe, vivência. E assim, o caminho, que eu posso dizer assim, explicitamente que eu adotei foi diálogo. Muito diálogo com meu filho, mas muito diálogo mesmo. A gente tem essa situação, né, da sobreposição das gerações, que a geração atual tenta prover como presença para a geração futura o que foi ausência no seu passado, né? Então, como eu não tive muito essa oferta e abertura de diálogo com meus pais, era isso que era presente na minha relação com meu filho. Diálogo, muito diálogo. O tempo todo aberto, honesto e o mais tranquilo possível, porque as situações por si só já são muito críticas, né? De lidar, enfim, na educação de uma criança, sabe? Nos questionamentos que ela mesmo vai se fazer e o que elas vão sofrer das outras pessoas, né? E Zig, onde foi que esse diálogo que tanto te fez falta assim na sua infância, adolescência, levou a relação de você com seu filho? Porque muito dos pais que a gente conversa aqui, enfim, e essa forma de fazer paternidade, ela de uma forma geral, popular, é nova, né? Nunca se discutiu a paternidade. Se era pai, é isso. E aí, ter a oportunidade de conversar com você, que já é um pai de um homem já que tem quase 20 anos. Ele tem 25 anos. 25 anos. 25 anos. Então... Eu tenho 26 do acidente, ele tem 25 anos. E nesse primeiro momento, foi um momento muito difícil, né? Primeiro, no momento do acidente, quando eu bati a cabeça no solo do rio, eu não perdi a consciência, eu fiquei boiando de bruço. Eu tentei levantar 1, 2, 3, quando eu percebi que eu não ia conseguir, mas que também eu não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo comigo, eu parei de me movimentar, porque eu entendi que ali era um desgaste de energia, era a única coisa que eu não podia ter naquele momento, porque senão eu perderia o fôlego que eu tinha para preservar a minha vida enquanto aguardava o resgate chegar, né? A expectativa desse resgate chegar ou não. Então eu fiquei um tempo lá, boiando de bruço nas águas do rio, esperando alguém, né, perceber que Zig não estava legal. Aí uma pessoa percebeu, essa pessoa veio até mim, me puxou pelos cabelos e fez: Zig, qual foi? Você tá legal? Eu falei: cara, eu não tô mexendo nem sentindo meu corpo. Então já deu pra
sentir um pouco do fruto aí, do que deu esse fruto do diálogo. Qual que foi a importância do diálogo na sua relação com seu filho? Porque a gente já entendeu que já te faltou na sua criação, mas e com essa informação? Porque é um ponto que eu, particularmente, também penso muito nessa questão do diálogo com a minha filha. Eu acho que você já teve essa experiência de ter o diálogo e colher aqui agora em conversa com seu filho, o que esse diálogo te proporciona hoje. Esse diálogo me libertou, cara. Esse diálogo me libertou. Esse diálogo estabeleceu o campo para o nosso amor crescer, sabe? E se tornar um vínculo indestrutível, sabe? E interessante, veja que o capacitismo, ele está o tempo todo presente. Quando eu proponho esse diálogo totalmente aberto com meu filho, é no sentido, sim, de prover como presença, para ele, uma ausência que eu vivia. Eu não tive esse diálogo com os meus mais velhos, mas eu queria propor essa presença para ele. Mas não tão somente porque eu vivi essa ausência, mas porque eu aceitei por algum momento que eu não conseguiria ser pai dele. Então, se eu não conseguiria ser um bom pai dele, o que eu vou ser dele? Eu vou ser amigo. E a nossa amizade é incrível, que começa com esse traço do capacitismo e depois a gente compreende que a melhor coisa que eu poderia ser dele era um amigo. Porque o pai tem que ser amigo, tem que ser parceiro, tem que ser colado, tem que ser cúmplice, tem que ser confidente, sacou? Tem que ser companheiro, tem que ser truta, tem que ser toda forma de adjetivo que a gente puder utilizar para poder denominar a parceria que deve existir entre pai e filho. O capacitismo acabou me impulsionando para um lugar que eu iria buscar, sabe? Que talvez, sem a motivação do capacitismo, eu também buscaria isso, porque foi uma ausência, como eu disse, que eu vivi, mas que talvez não tivesse tanta força como teve, impulsionada pelo capacitismo, sabe? Que em algum momento, que ele primeiro falou, olha, você não vai poder ser pai do seu filho, não. Se você quiser, você pode tentar ser amigo e esperar que algum dia ele te dê uma atenção, que ele te procure, você vai ter que cativar ele demais, buscar, sabe, formas de fazer com que ele sinta a sua ausência e requisite a sua presença nos momentos e nos espaços. Mas depois eu falei, capacitismo, você perdeu essa, cara. Você perdeu, porque o que eu quero com um diálogo com meu filho é justamente isso, é me tornar amigo dele. Eu não quero ser um pai dentro dos moldes que a gente conhecia da minha geração para trás, sabe? Não que não tenha sido, meu pai não tenha sido importante e positivo na minha vida. Ele foi o melhor que pôde ser dentro da conjuntura que ele viveu, dentro da estrutura que a nossa relação se estabeleceu, e eu não tenho nenhum problema com meu pai. Reconheço, amo, inclusive essa semana sonhei com ele, incrivelmente, meu saudoso coroa, sonhei com ele, porque a gente se tornou muito parceiro. E aí é outra questão que eu acabei não pontuando. Quando eu me tornei mais adolescente para adulto, ali na fase de 16 para 18 anos, esse diálogo se estabeleceu muito com meu pai. Muito. Primeiro porque reduziu a carga de trabalho dele. Meu pai foi jogador de futebol, então era o tempo todo viajando, treinando, jogando, enfim, o tempo todo. E quando ele se aposentou, foi quando a gente se aproximou e a gente se conheceu de fato, sabe? A gente viveu coisas assim como amigos mesmo, sabe? Eu dizia, é a melhor sensação que tem, sabe? Você olhar para seu pai e dizer, meu amigo. Eu acho que não tem nada mais lindo e nada mais forte para poder demonstrar como é valioso a presença do pai na vida
de um filho, de uma filha, sabe? Falando especificamente do pai, né? Que a gente está falando, mas né, da mãe, sabe? Que não precisa nem tocar nesse lugar, né? Que não dá nem para competir, né? É perder todas. Mas, no caso, como foi importante. E aí, a minha relação com meu filho me libertou, cara. Me libertou do capacitismo, me libertou das inseguranças, dos medos. E aí, eu fui para a vida com a fome e a sede que eu sempre tive. E aí eu comecei a montar o projeto Mergulho Cidadão, que é uma campanha preventiva aos riscos do tipo de acidente que eu sofri, que porventura é a terceira causa de acidente no país, que leva pessoas a ter comprometimento de motricidade e sensibilidade, que é o acidente, a lesão medular por acidente por mergulho em águas rasas. Depois eu tive 2 trabalhos musicais com meus irmãos, que aí era uma forma também de ativismo, de ocupar os espaços de cultura e lazer, estando numa cadeira de rodas, espaços totalmente inacessíveis e que não estavam me esperando nunca, né? Para dizer que teve um dia que estava me esperando chegar, não estava. Por mais que a gente colocasse no release que um dos integrantes era uma pessoa com deficiência, nunca se aguardava a minha chegada, né? Depois eu fui estudar filosofia. Hoje, quando eu retorno a essa universidade, que eu vejo rampas, que eu vejo elevadores, que eu vejo guichês rebaixados, que eu vejo banheiros adaptados, que eu vejo estacionamentos com vagas especiais, eu fico muito enaltecido, assim, sabe? É coisa de dizer, por mais que naquele momento que eu estudava lá, que as ações fossem implementadas por uma necessidade individual, o legado é coletivo, que as pessoas que estão usando lá as rampas, os elevadores, nem sabem e nem precisam saber da existência de Zig, mas tem que saber que alguém passou ali antes para poder aquilo estar existindo para ele agora. E aí a gente vem pautando nossa luta assim. Aí fiz concurso público. No concurso público, já na empresa, já montei o programa de acessibilidade, já foi incorporado ao Comitê de Equidade. Mais recente, a gente montou a Comissão de Profissionais com Deficiência. Mais recente ainda, a gente fundou o Quilombo PCD, que trabalha a interseccionalidade da pessoa preta com deficiência. Isso tudo é fruto da relação com meu filho. Toda essa potência é do amor que eu troco com meu filho e que hoje já propõe para a gente uma progressão, sabe? Um avanço desse amor quando ele se torna pai e me dá um neto. Sim. E aí hoje eu tenho um neto de 3 anos de idade que eu digo, não dá para parar, Zig, você tem que continuar fazendo a roda girar, porque é muita responsa, sabe? Com os que já foram e com os que estão chegando. É verdade. E daqueles que foram e que pavimentaram nosso caminho sem que nós saibamos os nomes deles, né? Porque isso, sem dúvida, aconteceu. Sem dúvida, alguma coisa que a gente está fazendo hoje, alguém antes, lá atrás, fez sozinho, fez pela necessidade, e aí outra pessoa juntou, e outro, de repente faz essa... Porque a gente também tem que reconhecer as mudanças diárias, né? Do dia a dia, do anonimato, é isso aí. Não pela fama, e sim pela melhoria da vida de uma pessoa, para ver um pai sorrir, uma mãe sorrir. Lá no quarto dele, não precisa nem mandar mensagem aqui pra gente, mas só de entender que, de alguma forma, lá na frente, alguém vai... Putz, eu fiz isso porque Zig, ou porque alguém lá atrás, que eu nem sei o nome, fez... ou eu tenho esse diálogo aqui com meu filho, ou, enfim, isso tudo vai fazer a roda girar. E aí, de uma forma meio que de osmose, sem saber se está fazendo, sem saber você está deixando de ser capacitista, sem saber você está deixando de ser racista, sem saber. Sem saber. A ideia é que se faça sem saber. E a gente, né, eu imagino
Por exemplo, pegando só um recorte muito pequeno ainda do que foi o nosso povo, hoje a gente vê a gente fala muito de liberdade, não sei o que, somos livres e tudo mais, mas eu tento fazer a reflexão de olhar lá para trás e imaginar o primeiro dia do irmão nosso, uma irmã nossa, saindo, né, dizendo que é livre, não, por lei, dizendo que é livre por lei. A angústia que não foi. A angústia que essa liberdade também não trouxe. Porque a liberdade veio com abandono e tudo mais. E isso que a gente está fazendo aqui é sofrer essa angústia também, de ver lugares que ainda não são acessíveis, de ver o capacitismo com pais deficientes, com filhos deficientes, enfim, mas que um dia eles vão poder reclamar de outra coisa, vão poder falar de outra coisa, que o salário está baixo, mas vai falar que o salário está baixo. E não mais de que não pode acessar um ônibus, uma escola, uma universidade, porque não tinha o mínimo necessário. Eu acho que esse trabalho todo, tudo isso que vai se amarrando, é muito maior do que a gente pode conceber. E aí, eu já faço minha próxima pergunta, que é: como que a gente consegue, ou por quais caminhos você enxerga que se possa fazer uma luta interseccional através, e aí destacando aqui, mas não só, o anticapacitismo e o antirracismo, né? Principalmente no ensinamento para as nossas crianças, né? Que eu acredito que pais e mães que estejam nos ouvindo agora se perguntem: nossa, mas na verdade eu não queria ser capacitista, não, mas e agora, o que eu faço? Como que eu falo com a minha criança, né? E alguns exemplos, não que sejam só isso, que você talvez possa me trazer, serve de ponto de partida para que a gente pense outras formas que a gente possa estar sendo um capacitista, né? Que a gente não tenha falado aqui. Sim. Cara, com relação às crianças, é incrível. Eu estou tendo a oportunidade de viver novamente, né, essa relação mais íntima com a criança através do meu neto. E a naturalidade que as crianças se relacionam com as diferenças, a gente só precisa oportunizar espaços para que elas estejam em convívio com a diversidade. Somente isso elas se resolvem, elas constroem o momento. Elas fazem o que tem que fazer acontecer. Se a gente interferir, é que aí já entra o dedo do capacitismo, já entra a mão do racismo, já entra o braço do machismo, e vai entrando, entendeu? E vai interferindo numa relação que elas vão estabelecer de maneira natural. Só precisa deixar elas interagirem, conviverem. É tão somente isso. Se ela apontar para a deficiência de uma pessoa, não bata na mão, não limite a natureza da criança, porque não é a ideia, isso não vai promover nenhuma melhora na percepção dela em relação à amiguinha ou amiguinho com deficiência, não. Deixa eles, vão se resolver. É natural, se ela está se relacionando a maior parte do tempo com pessoas que têm um perfil de corpo, quando ela perceber uma pessoa com um corpo com deficiência, é natural que gere para ela uma estranheza, sabe? Natural é a gente tentar negar isso. Ou melhor, não natural, né? É a gente tentar negar isso de não vou fazer de conta que não estou vendo. E aí vai invisibilizando a pessoa em razão da deficiência, vai excluindo ela e ela não vai participando, e cada vez mais ela vai ficando distante, né, da sociedade, das oportunidades de interação e de vivência. E aí a gente pede. É o momento que a gente tem menos veneno em nosso corpo, sabe? É quando criança. Por isso é tão importante que a gente diz que não deve ser escolas especiais, sabe? Lugares destinados para alunos e alunas com deficiência tão somente, enquanto vai ter lugares para alunos e alunas sem deficiência. Não, eles precisam estar juntos. Precisam compreender que o tempo é a interação.
dessas humanidades, sabe? Dessas experiências de vida. Que essa dinâmica, sabe, super célere, super acelerada que a gente está vivendo, faz com que a gente perca muita coisa, velho. O que de fato tem valor na vida. Sabe? Que são as pessoas, que são as experiências, que são as histórias. A gente é povo preto, a gente é oralidade. A gente precisa do tempo que meu neto hoje me solicita, de sentar no meu pé, ou sentar no meu colo na cadeira de rodas, ou deitar no meu ombro e pedir para contar história. Inventar história, compor. Ele adora compor música. A gente vai compondo música sobre se está com fome, a gente já compor a música. Então, é natural. Meu neto ainda não me perguntou, não que eu esteja escondendo, mas quando chegar no tempo que ele for curioso para ele dizer, vovô, qual é da cadeira de roda? A gente vai ter esse papo, mas que ele não seja impulsionado pelo capacitismo de outras pessoas. A perceber a minha deficiência antes da minha pessoa, antes do avô dele, antes do coleguinha, e que ele não sofra também com o capacitismo dos outros quando atacarem o avô dele. Então é nesse sentido que a gente precisa, na verdade, aprender com as crianças. É muito mais do que ensinar, é aprender com elas. Elas nos ensinam. A gente já está contaminado por demais. Então a gente olha para a pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência ali, e tal, meu Deus, meu filho está aqui, eu vou andar para o outro lado porque ele vai apontar para aquela pessoa, eu vou ficar sem jeito. É o capacitismo aí. Você pode não estar percebendo, mas é o capacitismo que está te conduzindo, sabe, nessa situação. E se você deixar elas vão se resolver. Meu filho, meu neto, assim como meu filho, sobe na cadeira, dá pinote, sacou? A gente dá rolê na rua, tudo, brinca na cadeira como se ele, até hoje, ele tem 3 anos de idade, fala tudo. Até hoje ele não falou, vovô, qual é da cadeira, você não anda, ou você não isso, ou você não aquilo. Não tem importância. Não tem importância como eu me locomovo, se é através das pernas ou de uma cadeira de rodas, se eu enxergo com os olhos ou se eu percebo o mundo sem os olhos, sem a audição, né? Somos africanos, não é isso? Nós viemos de lá e de lá a gente sabe que a gente percebe e se relaciona com a vida com todo o nosso corpo, com todo o nosso coração, né? Não é com a razão. É com o coração, é com sentimento, é com sentir, é com troca, é muito maior isso. E isso engloba a pessoa com deficiência em toda a sua diversidade, né? E aí, falando de interseccionalidade, como você trouxe, é sobre isso, sabe? Também que a gente trabalha a questão de ser uma pessoa preta com deficiência, sabe? Que as potências que estão no nosso povo, que fazem parte, sabe, da nossa estrutura, da nossa essência, está na pessoa com deficiência. Não está longe, não, acredite, e somos muitos, e somos potências incríveis, e somos tecnologias que o povo preto, pela sagacidade que tem que acolher logo, entender logo isso, que somos tecnologias, somos respostas novas para perguntas velhas. Que a gente pode interagir e que a gente está fazendo um exercício incrível de chamamento de nossos irmãos e irmãs para nos acolher e interagir dentro da luta, dentro do processo que engloba todo o povo preto, e não simplesmente o povo preto sem deficiência, mas o povo preto, ele todo, que somos nós também. E a gente tem muito a contribuir. Quantas pessoas pretas com deficiência não tiver na pauta de vocês, não tiver englobada na narrativa, no discurso, na luta? Que povo preto é esse que falta uma parte, cara? Mas ele tinha 13 anos de idade na época. De repente, se eu tivesse dado um soco no estômago dele, não teria feito tanto estrago, sabe? E aí, imediatamente, ele me soltou. De novo no rio. Quando eu caí no rio, eu fiquei vendo agora, em vez de ficar vendo a areia, né, no solo do rio, eu estava vendo os pés dele parados,
nossa, e agora? Como é que vai ser isso? Volta, começava a chamar mentalmente, né, o nome dele, volta, esse cara tá em choque. Ele aí voltou, me segurou e fez, Zig, o que tá vendo? Eu falei, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Não me solta. Não vou te soltar. Não me solta. Você tá entendendo? Tô. Beleza. Eu não estou mexendo nem sentindo nada. Se você me soltar, desta vez eu morro. Pronto. E aí seguiu a saga toda. Isso foi no ano de 1995. Inclusive nessa questão de inclusão, né? A gente, a partir desse semestre agora, a gente tá subindo os nossos episódios no YouTube para eles terem legenda, tanto um podcast com legenda, tá ligado? Isso já vinha há algum tempo. Muito importante essas preocupações. Então, eu acho que uma das coisas que inclusive a gente já tinha esse sentimento de querer fazer isso, só que aquela nossa conversa que infelizmente acabou não indo pro ar, né? Mas ela de alguma forma teve efeito, porque a gente começou a repensar e falou assim, não, vamos fazer com o que tem. Porque a gente tava querendo, não, vai ter que ser o melhor, tem que ser isso, tem que ser assado, não tem programa disso, assim, assado. E aí a gente, não, vamos fazer, isso daqui que tem, dá pra entender, é legal, vamos mostrar que a gente tá nesse querendo fazer esse movimento inclusivo, de fato. E sem dúvida, mexeu muito com a gente aquela conversa aqui internamente, né? E a ideia é essa, irmão. A ideia é essa, sabe? A galera faz, Zig, você pode? Posso. Zig, você pode? Posso. E dá pra gente atrasar meia hora, porque eu tenho um outro compromisso agora que tá chocando, porque eu vou topando tudo, cara. Eu vou topando tudo, porque eu entendo muito importante, sabe? Cada espaço que a gente pode ocupar e tá falando, porque eu não tô falando em nome de Marcelo Zig, sabe? Eu tô sendo só uma referência, sabe? Por onde tá se chegando a comunicação, a pauta e a realidade de milhares de outras pessoas, sabe? De alguma forma. Então, é chamar a atenção, é um chamamento mesmo, sabe? É de fato um convite dizer, não promova a inclusão pra gente, se inclua, porque a gente já tá no rolê. Se inclua na nossa existência, na nossa vida, porque a gente tá entre vocês o tempo todo. Não, e eu acho que a nossa cota também, é de quando vocês, qualquer pessoa, qualquer um que esteja levantando a mão, a gente parar e ouvir falar, caramba, é quente, hein? Nunca tinha pensado por esse lado. Porque eu acho que a maioria das vezes fica muito com justificativa. Não, mas é porque eu achei, não, porque eu... Não, mano, você não pensou. Você não pensou, mano. E é isso aí. Ou se entrar, sabe, nessa coisa de, né, da defensiva de não, eu não faço e tal, não sei o quê, ou entrar numa de ficar num constrangimento que acaba não proporcionando uma troca, sabe, uma interação, e faz com que a pessoa se esquive, também não vai ser bacana, sacou? É entender que todos nós temos de capacitismo porque é estrutural, velho, ninguém fez essa escolha. Já tá aí essa plataforma, a gente nasceu dentro disso já. Como é que a gente vai dizer você falou uma coisa na nossa última conversa que eu lembro assim, de pra todo dia. E ficou muito marcado. Você falou assim, um dia todos nós vamos ser deficientes de alguma coisa. Você vai ficar velho, aí você vai ficar cego de um olho, vai ficar surdo, você vai ter dificuldade de locomoção. Você nasce uma pessoa preta, você nasce mulher, você nasce homem, você nasce LGBTQIA+. Mas você não necessariamente vai nascer com uma deficiência, você pode adquirir no transcorrer da tua vida, sacou? Porque a deficiência, ela tá integrada, ela faz parte da dinâmica da vida, velho.
Sim. Ela está o tempo todo te acompanhando. É uma possibilidade real que ela... Qualquer situação, velho. Você pode adquirir deficiência por doença, por acidente, sei lá, velho, por mil situações, sabe, velho, que pode te promover uma deficiência, inclusive temporária ou definitiva. Não quer dizer que também seja definitiva. Sabe? São mil situações e a gente fica... Não, é tipo aquela coisa, né? Eu não vou no médico porque ele descobre doença. Eu não vou falar da morte porque atrai. Então eu vou fazer de conta que eu não vejo a deficiência, porque essa porra pode pegar, né? Cara, e outra coisa, assim, você levantou um ponto, né? A gente nem conversou, na verdade. Mas essa ideia tá massa. Tipo assim, é como a gente quer sempre falar com pais, né? Pai e mãe, que eu digo. E aquele pai e mãe que vai encarar a deficiência do filho, uma deficiência adquirida. Alguém já te procurou falando desse tipo de coisa? Cara, eu tive uma live, velho, com uma mãe de uma criança autista, que ela falava assim, mas muito emocionada, velho. Ela falava assim, Zig, foi um trauma, foi muito difícil o diagnóstico do meu filho, mas não por causa da deficiência dele, porque eu não tinha referência nenhuma de como me relacionar com meu filho. Eu tive que construir do zero, porque eu não tive convivência com pessoas com deficiência, porque as pessoas com deficiência que em algum momento transitaram em minha vida sempre foram escanteadas, sempre foram sacaneadas, né? Sempre foram tripudiadas, e eu não tinha referência, e de repente meu filho era uma pessoa com deficiência. Como é que eu faço agora? Aí imagine, e isso nos faz refletir que a deficiência é tão difícil em razão disso mesmo, sabe? Desse distanciamento que se propõe socialmente, né? Da ocupação dos espaços, da possibilidade de relacionamentos com as pessoas com deficiência, né? Nós somos, em 2010, éramos 45 milhões de pessoas com deficiência. E aí eu sempre pergunto, quantas pessoas com deficiência foram seus amigos de infância? Quantas pessoas com deficiência são suas amigas hoje? Quantas pessoas com... Você já convidou alguma pessoa com deficiência para um aniversário seu? Sim. Acho que é aprender mais do que ensinar. Observar, ver a reação, né, das nossas crianças e se for, se não souber a resposta, tudo bem também, e naturalizar e ver e falar assim, viu, olha, seja, né, porque assim como o seu neto que te enxerga como vô, porque é vô, antes de te enxergar como cadeirante, como deficiente, como qualquer outra coisa, é vô. Quer brincar? Vem cá, vô. Vamos brincar, vamos fazer o que for. Que eu tô chamando meu vô, não tô chamando deficiente, não tô chamando... Não, eu tô chamando isso que meu vô é. Ele me ajuda, irmão. Ele me ajuda. Calçar o tênis, passar para cadeira de rodas, passar para a cama. Peraí, vô, que eu vou botar a tábua. Eu utilizo uma tábua que encaixa, eu levanto o corpo, encaixa ela embaixo da minha bunda e eu deslizo da cama para a cadeira ou da cadeira para a cama. Vamos botar, tem que botar a camisa, vovô. Olha o cabelo que vai ficar preso, vovô. Nenhum momento é a deficiência, sabe? É naturalizar as possibilidades, naturalizar a interseccionalidade, naturalizar a diversidade. A gente fala muito em diversidade humana hoje, mas a gente compreende a diversidade enquanto coletivo de pessoas, né? Grupo de pessoas. Então, somos muitas pessoas pretas, muitas pessoas mulheres, muitas pessoas indígenas, sem compreender que a diversidade se faz na pluralidade de uma individualidade. Eu sou um homem negro, PCD, gordo. A diversidade já está aí. A pluralidade está aí. Não são essas caixinhas que dividem as pessoas em grupos. Isso não é diversidade. Você dividir as pessoas em grupos, porque quando você divide em grupos, aí você acaba ocasionando uma situação bem difícil de administrar, porque aí você tem que formar um coletivo de pessoas pretas, aí depois você vai ter que formar um coletivo de pessoas pretas com deficiência, um coletivo de mulheres, aí depois um coletivo de mulheres
com deficiência, de mulheres trans, sabe? O coletivo LGBTQIA+, o coletivo LGBTQIA+, de pessoas gordas, de pessoas indígenas. O tempo todo a gente criando subdivisões, tentando compartilhar, repartir nosso corpo em pedaços, sabe? Nossa existência em pedaços. Daí, inclusive, surge o Quilombo PCD, que eu não tinha como ser ora negritude e como ser ora deficiência. Eu não tinha como ora estar no movimento preto, falando da pauta antirracista e deixar minha deficiência em casa, para depois chegar em casa, deixar minha negritude e levar minha deficiência no coletivo PCD, de pessoa com deficiência, para tratar da pauta anticapacitista. Quando eu perguntei às duas partes envolvidas, eu falei, e aí, como é que a gente soluciona essa equação? Porque eu não estou conseguindo dar conta e vocês estão me propondo isso. Eles não souberam me dar resposta. E a resposta que eu consegui construir foi o Quilombo PCD. Falei, então tá bom, eu vou construir um espaço onde eu possa ser a minha integralidade, onde eu possa ser Marcelo Zig, um homem negro com deficiência, ou como eu gosto de me apresentar, PCD, preto com deficiência. E forte isso, porque a gente tem que tomar cuidado para não cair na própria lógica de quem já nos colocou neste lugar, né? E nem de comprar a ideia de que só somos isso, nem de comprar a ideia de que eles são só aquilo, e ele seja lá o que for, a mulher, o homem, o trans, a trans, enfim, o outro, né? Com O maiúsculo aqui. Então, eu acho que vale a pena a gente repensar. E se não souber o que pensar, só observar e buscar informação. Porque seja no filho ou na filha ali que está observando algo novo e que você não sabe lidar e admita, você não sabe lidar com isso. Não sei, meu filho, não sei, minha filha, não sei. O papai vai ver, não é? Não sei. E para além de até perguntar para outros adultos, é ver o que aquela criança está querendo te dizer, tá te passando de ensinamento ali, que foi eu acho que a melhor resposta que você poderia dar, que é, vamos aprender com as crianças. Ela já tem muito para dizer, a gente já está contaminado. Se a gente for perguntar para outro adulto, até e que pode ser outro adulto que tenha diversas causas, etc, a gente vai cair numa outra problemática. E se a gente só observar a criança e ver como ela lida, como ela se resume naquilo, como ela entende, integra, assim como o teu neto te integra, assim como crianças integram outras crianças na brincadeira e por aí vai, e também não compreende, só seja, né? Vamos sair um pouco desse lugar do conhecimento extremo, né? De só eu tenho que ensinar as crianças e talvez sentar e falar o que você tem para me dizer, o que você tem para me ensinar, né? Não verbalmente, mas na ação, olhando, observando. É bonito de ver não só as crianças nos ensinando, mas é lindo de te ver falando, te ver filosofando, dialogando com a gente. E queria te agradecer muito por essa conversa, Zig. Demais. Porque falta. A gente sabe que é um pouquinho só não é nada o que a gente está fazendo, é um pouquinho só, mas é um começo. A gente precisa também, nós como coletivo aqui de pais, a gente também precisa refletir sobre isso, sobre o PCD, sobre como integrar as pessoas, como buscar a convivência e questionar também, porque não precisamos ser PCDs para ser pró a causa.
PCD e qualquer outra causa que eu tô falando PCD porque é o assunto de hoje. Mas... E assim, eu só tenho que agradecer a você e o coletivo que me deu a oportunidade de te conhecer e conversar de um assunto que abertamente eu nunca tive a oportunidade de conversar com ninguém. Desse jeito, franco e me vulnerabilizando para minha ignorância, dizendo, nossa, nunca tinha pensado nisso, nossa, eu faço isso, caramba, eu sou capacitista nesse ponto, e etc. Porque só assim a gente vai crescer, porque é a posição que eu quero que o outro, quando eu estou dizendo das minhas dores, dizendo que a gente pode melhorar, eu gostaria que você colocasse também. De, deixa eu te ouvir então, como pobre, preto, favelado, enfim. Como que é isso daí? E você faz isso, você consegue amarrar tudo isso de uma forma sensacional. Muitíssimo obrigado por fazer tanto por nós, só sendo você. Eu que agradeço, cara. Fico bastante emocionado assim com suas palavras. E assim, queria pegar logo um gancho numa coisa quando você diz assim, é pouco que estamos fazendo, não é um nada. Eu te digo que é grandioso o que vocês fazem. Eu acredito na revolução desta forma, sabe? Eu não acredito num salvador da pátria que vai vir sozinho e resolver o problema de milhões de pessoas sozinho, sabe? É muita responsabilidade, é muita demanda para uma pessoa dar cabo em uma existência aqui só. Eu não consigo conceber isso. Eu acho que a revolução ela acontece dessa forma, de maneira silenciosa mesmo. Enquanto muitas pessoas não estão percebendo, não estão tendo contato com esse momento que está sendo construído aqui, ainda assim elas são tocadas pela energia que ela acontece, sabe, no movimento. Chega nelas, sabe? Aquela coisa que um dia você faz assim, nossa, eu já ouvi essa palavra, não, acho que eu conheço alguma coisa sobre isso e tal, e você percebe que você já tem alguma leitura sobre, sem saber de onde veio, como aconteceu, mas já tocou você. Porque a gente é isso. A gente não é nada além disso, não. A gente é isso, a gente é natureza, a gente é tudo que é vivo. E uma constituição que forma uma células e que vai formar uma árvore, que vai formar as águas, é a mesma energia, está tudo conectado, sabe? É nesse lugar. E enquanto falar de pessoa com deficiência, a gente precisa entender que a deficiência faz parte dessa dinâmica. Que ela não vai, você não tem que necessariamente nascer com a deficiência para ser uma pessoa com deficiência. Sabe que você tem milhares de situações que podem promover essa realidade na sua existência. Sabe, de um momento para o outro, você, ou num acidente, ou através de uma doença, enfim, vários vieses que você pode adquirir uma deficiência. Mas que isso não deve ser um trauma. Não tem que se tornar um trauma. É um trauma, todo mundo tem tanto medo quando se relaciona com uma pessoa com deficiência e de adquirir uma deficiência, ao ponto de, inclusive, nem nunca se imaginar pessoa com deficiência, porque bota como ponto pacífico, eu nunca serei uma pessoa com deficiência, porque aquilo ali é uma ausência que é atribuída àquele corpo, é um defeito. E eu não vou ser aquele defeito, eu não vou ser aquela ausência. E a gente foge, invisibiliza. Quando as pessoas se relacionam com a pessoa com deficiência, ela não chega, oi, tudo bem? Qual é seu nome? Oi, tudo bem? Tá precisando de ajuda? Já chega dessa forma, já está dizendo já que o capacitismo está se apresentando, porque não olhou para mim, não me percebeu, Marcelo Zirgue, percebeu a cadeira de rodas, percebeu, e se eu disser por algum momento que não estou precisando de ajuda, o capacitismo ele volta novamente e diz, tá vendo ali que pessoa arrogante, nossa, que pessoa pretensiosa, tá ali precisando de ajuda, mas não assume que está precisando de ajuda. Mas eu digo, o futuro do corpo é a deficiência. Se nós
enquanto homens pretos, tivemos o privilégio de vivermos mais tempo do que a estatística que nos persegue, é natural o desgaste do organismo. É natural, você vai ter necessidades que hoje você não tem em razão do desgaste do seu corpo. Então, a sua visão já não vai estar mais como é hoje. Sua audição, sua locomoção, e você vai solicitar de acessibilidade e inclusão. Porém, quando lá na maioridade ou na melhor idade, talvez você não tenha mais tempo, disponibilidade, paciência e nem possibilidade de se inserir nessa luta e entender que a acessibilidade não é uma luta da pessoa com deficiência, mas um direito de todas as pessoas. Porque se, por exemplo, você vai a um edifício e esse edifício só se acessa através de escada, a escada ali é um recurso de acessibilidade, ele promove o acesso. O que precisa se discutir é esse recurso de acessibilidade é inclusivo, ele contempla todos os perfis de pessoas e corpos, ele agrega, ele contempla toda a diversidade humana, toda e qualquer pessoa que chegar aqui vai conseguir acessar através dela. E aí a gente vai fazendo essas perguntas quando a gente vai encontrando as pessoas. E essas perguntas começaram para mim com uma primeira, que foi sendo carregado em uma escada. Eu perguntei no meio da escada. As pessoas pararam na hora de me carregar para pensar. Elas estavam me carregando, eu falei, vem cá, vocês já pensaram numa coisa? Vocês estão me carregando porque eu estou na cadeira de rodas ou porque não tem uma rampa aqui de acesso? Mas na hora, 4 pessoas estavam carregando, 2 na frente e 2 atrás. Pararam e fez. Eu nunca pensei nisso. Eu digo, pois é, pense nisso. Onde é? Vamos começar a localizar de fato onde é que está a questão. Não está na deficiência da pessoa, porque você pode amanhã, e sem ser um agouro ou um mau presságio, adquirir uma deficiência. A gente pode chamar de um agouro e um mau presságio enquanto a gente continuar se relacionando com a pessoa com deficiência de forma capacitista, de forma assustadora, sabe, de invisibilizar. A gente ainda, em nossa sociedade, em pleno 2021, ainda somos sacrificados, cara. Crianças que nascem com deficiência, ainda hoje no país, são sacrificadas. Isso é a história desde os primórdios da humanidade. A gente era sacrificado, a gente era abandonado nas matas, nas moitas, nas esquinas. Depois a gente começou a viver um cárcere privado dentro de nossas próprias residências para não gerar um constrangimento, uma vergonha para nossos familiares e seus visitantes. Então a gente ficava recluso, geralmente nos cômodos, né, mais distantes da casa, no quarto dos fundos, como eu sempre coloco. Depois esse quarto dos fundos foi institucionalizado em manicômios, em escolas especiais, e até que aí vai surgir um movimento político, mas porém, mesmo com todas as conquistas que a gente tem, inclusive da Lei Brasileira de Inclusão, no ano de 2015, são conquistas que ainda ficam muito restritas ao universo das pessoas com deficiência. Né? Durante essa pandemia, uma pergunta que eu ouvi, não só uma vez tão somente, foi: vocês começaram esse movimento agora como se as pessoas com deficiência tivessem brotado no momento da pandemia, começassem a existir nesse momento. E eu sempre digo, a gente sempre esteve entre vocês. Se vocês perceberem, vocês vão ver que tem pessoas com deficiência na arte, na ciência, na cultura, em todos os espaços. Né? Segundo o censo de 2010, já éramos 45 milhões de brasileiros e brasileiras com algum tipo de deficiência. E aí eu te pergunto, quantas pessoas com deficiência foram suas amigas na infância? Quantas pessoas com deficiência são suas amigas hoje? Você já convidou alguma pessoa com deficiência no seu aniversário? Você já pediu conselho, ajuda, ou mesmo dinheiro a uma pessoa com deficiência? Você já teve um relacionamento com uma pessoa com deficiência?
Se você se fizer essas perguntas e entender que se a sua resposta for negativa, a maioria delas, tem alguma coisa estranha acontecendo, porque 45 milhões de pessoas representam 1/4 da população, 25% da população do país. Como é que você não está percebendo essas pessoas? Elas estão aí. Elas não estão mais presas nos quartos dos fundos, porque as que estão saindo estão trazendo, resgatando essas que estavam ficando nos quartos dos fundos. Então, o movimento que vocês fazem aqui com o podcast Coletivo Pais Pretos Presentes é revolucionário, é muito importante, sabe? A dimensão, o alcance que vocês dão para a nossa existência, para a nossa pauta, para a nossa luta, é só realmente de gratidão de nossa parte. Eu falo e me ouso mesmo a falar em nome de todas as pessoas com deficiência, porque é justamente isso que a gente quer. Não é um favor, mas é uma troca honesta, sabe, de humanidade, de pessoa, que a gente reconheça que somos potências, que eu tenho minhas experiências para trocar contigo, assim como eu quero ouvir as suas e, de repente, construir junto, sabe, contigo, com todas as pessoas que a gente possa conhecer, que a gente aprenda que não se locomove tão somente com as pernas, que não se enxerga tão somente com os olhos, que não se ouve tão somente com o ouvido, porque isso é diminuir, é subdimensionar a nossa potência humana. A gente é muito maior do que isso. E as pessoas com deficiência dão mostras disso, pelo simples fato de ocupar os espaços e ser como são e podem ser. E é muito importante que as pessoas comecem a compreender que estão negligenciando tecnologias. Se você perceber, finalizando, inclusive dentro dos movimentos sociais, dos movimentos de luta, quando eles relacionam os perfis de pessoas que eles contemplam nas suas pautas e que eles fazem alguma intersecção com outras pautas, nunca é dito pessoa com deficiência. Vai dizer da pessoa preta, da mulher preta, do indígena, do LGBTQIA+, da pessoa gorda, mas não fala pessoa com deficiência, porque não nos reconhece ainda enquanto pessoas. Se não somos pessoas, não temos intersecções. Se não temos intersecções, não somos homens, mulheres, pretos, não somos tão somente nossas deficiências. E digo a vocês que estão nos ouvindo aqui, se relacionem com as pessoas com deficiência, que vocês vão se surpreender e vão conhecer pessoas incríveis. É isso, não tinha jeito melhor para terminar. Muito obrigado, Zig. É isso. Muito obrigado pela disposição, por ter saído correndo e vindo aqui. Isso só faz a gente querer levar esse projeto cada vez mais a sério, porque esse esforço que você fez hoje, por exemplo, para estar aqui com a gente, já diz muito. Já fala, caramba, o Zig já estava lá cansado, já saiu de uma conversa ali, a gente sabe que é desgastante e tudo mais, mas veio aqui ainda falar com a gente, enxerga valor, quer passar visão, é de extrema importância. Mais uma vez, vou chover no molhado, muito obrigado por tudo que você representa e faz, efetivamente, faz por nós, como humanidade, porque o que você faz não é só para o PCD, não é só para o preto, é para a humanidade, que quando você troca uma ideia com quem não sabe lidar com essas questões, você está melhorando a vida dessa pessoa, do filho dela, da minha filha e de muitos que estão por vir. Obrigado, Zig. Obrigado, boa noite, descansa. Qualquer coisa, liga a gente, o que você precisar, por favor, estamos aqui de porta aberta. É isso.
Tamo junto. Eu que agradeço, contem sempre comigo. Sempre de verdade. Estou sempre disponível. Eu acredito e amo as pessoas e eu quero muito que isso dê certo, porque está no momento de Olimpíadas e Paralimpíadas, né? Eu recebi o bastão da minha ancestralidade, cara. Eu tenho que passar um bastão melhor para frente. Eu tenho que, pelo menos... É isso que eu estou tentando fazer, passar um bastão melhor para meu filho, que ele passe um bastão melhor para o neto dele, e assim a gente vai construindo, né, velho? Esse sonho que a gente vem tentando viver um dia, que a gente vai construindo para que os nossos mais novos e mais novas tenham essa bênção. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tamo junto. Obrigado aí, viu, velho? Tamo junto e é isso, viu, velho? Eu quero se deixar, o Zig fala pra caralho, porque é muito tempo silenciado. Eu tava falando com a irmã isso. É muito tempo silenciado, velho. É a história da humanidade, as pessoas com deficiência silenciadas, cara. E não fala muito não, fala o necessário, Zig. Tudo que você fala aqui, eu não tenho dúvida que muitos de nós não ouvimos e ainda 1 hora de conversa que é pouco. A gente sabe disso, que a gente precisa fomentar cada vez mais, porque foi o que você falou, uma vida inteira, são gerações, são muitas vidas, séculos e séculos de silenciamento. Então, toda vez que você vem falar com a gente, nunca é demais. É sempre necessário, porque é uma visão nova, pelo menos para mim, em muitos casos. Fico aqui me questionando, levo pra cama e fico pensando e refletindo para tentar ser um pouco melhor, fazer um pouco de diferença nesse mundo aí. E então, assim, nunca é demais. Nunca é demais. Todo mundo deveria ouvir Zig pelo menos uma vez na vida, para abrir um pouquinho da cabeça em relação a pontos que a gente não pensa. A gente não pensa nem muito nos nossos, imagina dos outros, né? Então é necessário, Zig. Tamo junto, estamos nessa troca, nessa construção. Quer falar alguma coisa aí, Diegão? Não, só quero agradecer de novo. Cara, é isso, né? Eu falei, eu vou sair que eu preciso editar um programa aqui que vai no ar à quinta, mas arranjei um problema, que eu vou começar a editar agora, porque eu não podia sair dessa conversa real. Então, cara, é isso. Massa, não tem o que falar. É muito bom te ter por aqui sempre. Massa. E, porra, quanto mais puder, sabe? Esse aqui é um canal pra gente, né? E se ele é pra gente, ele é seu. Então, cara, sempre use o que precisar. De verdade. Valeu, Zig. Obrigado. Valeu, boa noite. Obrigado. É isso aí, galera. Muito obrigado por nos ouvir até agora. E para mais conteúdos, nos sigam nas redes sociais com @paispretos. E se quiser enviar aquelas ideias de conteúdo e feedbacks, envie seu e-mail para paispretospodcast@gmail.com. Muito obrigado e até a próxima.